tarde a todas e todos presentes. Eu queria começar saudando os clubes de engenharia, os seus representantes aqui presentes, na pessoa do Pedro Celestino, esse companheiro que convivi com ele aqui há uns 40 anos atrás. Aos CREAs, não só do Rio de Janeiro, mas os CREAs do Brasil, queria saudar na pessoa do Reinaldo, que aqui está a minha família presente, que é o Reinaldo e o Ricardo. Então, estão os três irmãos, Reinaldo, Ricardo e Ronaldo. Mas na pessoa dele, do Dacal, e saudando também o Dacal, presidente do CREA da nossa Alagoas, eu saúdo também todos os presidentes de CREAs que estão presentes nesse seminário. Saudar o nosso presidente do CONF, o Tadeu, e toda essa mesa, nas pessoas do secretário de Obras, Ricardo, de Rio Branco, e o presidente da federação, o nosso querido Murilo Pinheiro, a quem me fez o convite, primeiro, para que eu pudesse estar aqui, eu dizer da alegria de pisar nesse clube, porque foi aqui que a gente, depois de uma convivência estudantil, de política estudantil, né, de presidente de federação de esporte em Alagoas, eu era jogador, depois é que virei cartola lá em Alagoas. Quando terminei meu curso, na verdade, foi dito que o governador e tal, na verdade, eu sou professor e engenheiro. As outras coisas eu estive, como estou hoje, como deputado federal. Eu já estive governador, já estive prefeito, vereador de Maceió, e aí foi falado pelo secretário de Obras a questão do plano diretor, e naquela época eu fui relator. Eu fui eleito em 88, vereador de Maceió, e fui relator, sem dúvida. Uma coisa é aquele plano diretor pós-Constituição de 88, quando tudo estava se arrumando, né? A saúde, inclusive, passava para o município, naquela época. Não tem nada a ver com o que hoje a gente está vivendo nas cidades, nada. Inclusive a multiplicação dos veículos. Quer dizer, o boom rodoviário foi muito depois. Quando fui, depois de vereador, fui prefeito, há 20 anos atrás, que também as cidades são outras coisas completamente diferentes de hoje. Completamente diferentes de hoje. Portanto, eu queria dizer que aí vim para o Rio trabalhar, e aqui foi a minha casa maior como engenheiro, só fiz uma obra em Alagoas, o resto foi Ponte de Niterói, metrô, terminal marítimo da Baía de Ilha Grande, Duque de Caxias, o túnel Itacuruçá-Muriqui, que eu fiquei uns dias. E eu saúdo todos os meus companheiros de trabalho na pessoa do Paz Leme, Márcio Paz Leme, que aqui encontrei outros companheiros que trabalharam na minha época, depois de tantos anos, alguns eu nem reconheci, que eu peço desculpas, porque 30, 40 anos, às vezes, a gente não reconhece mais os companheiros. Né? A gente já muda, né? Os cabelos brancos, a idade é implacável com a gente. Então, mas eu estou alegre, porque naquela época eu já tinha sido preso com 19 anos, fui solto com 20 e pouquinho, mas não fiquei muito tempo, graças a Deus. Mas aí, quando vim para cá, eu decidi que tinha que sustentar a família. Meu pai morreu logo em seguida. E aí eu trouxe os irmãos para cá, e eu fiz aqui a minha política de ajudar a anistia. Era a minha ajuda, porque eu já estava ganhando dinheiro, eu podia, o sobrinha da família, poder ajudar os anistiados, aquelas pessoas que precisavam de ajuda. Mas foi nesse clube que começou de novo a minha vida, meu interesse pela vida pública. Por isso eu queria dar a alegria de eu estar pisando essa casa hoje. Entendeu? Daqui a gente se reunia, e aqui, Pedro, eu o conheci, talvez ele não me conhecesse, um garoto, tinha 29, 30 anos, ele já era um grande líder naquela época aqui. E daqui é que eu fui para o Sindicato dos Engenheiros e fui vice-presidente do BITAR. Foi outra honra que o Rio me deu. Um estrangeiro, um pau de arara, me deram a honra de ser vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio. Então, portanto, o Rio é tão presente, tão forte na minha vida, porque toda a minha profissão de engenheiro foi aqui. E tive essa oportunidade de representar a minha
a minha categoria, além da profissão, a importância dela lá, por exemplo, que hoje me disseram em Alagoas, no último seminário, não foi, Murilo? Que tem a engenharia social. Eu me lembro que naquela época a gente começou isso. Ia à favela para tentar ajudar o pessoal, tinha que logo falar com o dono do morro para poder subir, para ele dar segurança a gente. E a gente começou naquela época a ajudar lá. E foi embora logo, não sei como continuou. Eu falei desse assunto no seminário do Congresso de Alagoas, que houve, e o presidente do Clube de Engenharia disse: hoje a gente trata a engenharia social. Que coisa boa que os engenheiros, que na cabeça da sociedade só sabe de número, é implacável, não estudou ciências humanas. Por isso que não são tantos engenheiros políticos. Mas não é verdade, não é verdade. Da mesma maneira que eu vi uma frase que disse assim: não há justiça sem advogado, eu quero ver qual é o país que vive sem a tecnologia, sem o engenheiro. Quero ver quem é que cresce, quem desenvolve. Portanto, e eu acho que o Brasil não despertou para isso. Nós somos o país que tem mais escolas, mais faculdades de direito do mundo, ou dizem que somando, alguns chegam a dizer isso, e a gente, na área da tecnologia, da engenharia, o que foi que o Brasil fez ao longo desses anos? Me diga, essas décadas de 70 para cá. Como a gente ainda não conseguiu fazer com que se percebesse o crescimento do país, a evolução, a importância da profissão dentro das eleições que eu tive. A mais fácil, sabe qual foi? Prefeito. Eu quase perco para vereador, ganhei por um voto. Um voto, a de vereador. Aí saí em seguinte candidato a prefeito. Ninguém achava que eu ganhava, porque eu disputei com o senador e com o candidato do Collor, porque o Collor era o presidente da República. Esse cara é louco, era um vereador. Pois bem, mas sabe o que eu botei na frente? Engenheiro Ronaldo Lessa. Usei engenheiro Ronaldo Lessa. Foi uma briga com meus marqueteiros. Eu sentia que a sociedade estava cansada do mesmismo do político. Era preciso que ele entendesse que ia votar no engenheiro. E, por final, foi a coisa melhor, com todo respeito às outras profissões, que eu fui vereador, estive vereador e governador, mas prefeito é a melhor de todas, eu acho. Porque você está ligado ao povo, faz as obras completas, e é a coisa que eu mais gostei. E eu queria parabenizar o evento, parabenizar a Federação Nacional, o CONFEA, o clube, e dizer o seguinte: naquela época, essas entidades da década de 70 disseram: não vai ser só a AB, não vai ser só as outras instituições que vão interferir no país. Como hoje eu estou vendo aqui nessa casa. De novo, os engenheiros do Brasil dizem: não vai ser só eles que vão interferir. Nós vamos sim defender a engenharia. Nós queremos discutir salário, melhoria, a profissão a nível, por exemplo, de Estado, que não se tem. É uma vergonha, por exemplo, a maioria dos estados brasileiros. Mas a gente também tem o seguinte: é importante que a gente discuta o futuro do país. Quer dizer, tanto que a Frente Parlamentar Mista, que me foi pedido pelas entidades para que eu liderasse esse movimento, eu procurei alguns senadores e deputados, eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar Frente Parlamentar Mista, porque é deputados e senadores, de engenharia, mas coloque no nome, Ronaldo, eu sei quem é você, sei que você vai dar esse caminho, mas coloque no nome, de infraestrutura e desenvolvimento nacional, para que a gente possa trazer pelo menos 200 entre deputados e senadores para essa frente, empenhados de liderar é uma maneira de dizer, sem nenhuma pretensão, mas estar presente, participar, contribuir com tudo isso que foi colocado aqui pelo presidente do CONFEA. Ali, a gente precisa mudar muita coisa no país, a começar do próprio Congresso brasileiro. As leis para sair ali é um problema, a não ser quando há um interesse maior. Aí ele sai rápido, senão é difícil. Esse projeto da legislação, da estrutura da sociedade de economia mista e das empresas públicas, está há anos rolando lá. Passou por mim o ano passado na Câmara. Eu fui o relator dele na Comissão do Trabalho. Chegou do Senado, rapidamente, botaram em pauta e já votaram. Não estou dizendo que não é um avanço, não. É um avanço do Senado, porque acaba com um monte de coisa que propiciou essa corrupção desenfreada no país.
Quando abriu, dizendo, 866 não serve. Então, vai abrir as portas e escancararam a porta disso. Esse é que é o grande problema. Não é o profissional, não são as empresas de engenharia. Foi o que foi produzido com isso. Agora, vou dizer uma coisa, senhores, se quiser, eu mando para as entidades. O trabalho que fez na Câmara não está pior do que o do Senado. Está melhor do que o do Senado. Mas a gente, para não perder os dedos, perdemos os anéis. A gente terminou votando no do Senado, porque era a definição imediata que a gente tinha que fazer, e senão seria mais 5 anos, porque está lá rolando um bocado de tempo, essa reformulação que precisa ser feita nas empresas públicas e as empresas de sociedade de economia mista. Portanto, meus colegas, minhas colegas, quero que vocês... Fiquei muito honrado de me chamarem e pedir para eu participar disso, porque eu encontrei de novo, depois que eu saí do Executivo, eu fiquei perdido o ano passado lá. Eu não conseguia fazer as coisas andarem. Aqueles debates, aquelas loucuras, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou mais de 20 anos no Executivo, quando eu saí de lá fui ser secretário executivo, eu voltar para o Legislativo, que a última coisa que eu fui foi vereador, eu fui primeiro deputado, depois vereador, mas aí eu me reencontro e eu espero ser mais útil. O ano passado não fui tão útil aqui ao país, também estive doente, para ver se eu consigo ajudar mais. Se eu, como diz o outro, apesar de quase 70, já com 67, eu ainda dou um caldo. Se eu ainda contribuo com esse país, se a gente ainda faz alguma coisa. Quero começar pela minha casa, que é a Casa dos Engenheiros. Essa aqui é a minha casa, que eu quero começar a trabalhar, a realizar. E, para encerrar, como eu tenho certeza que ninguém faz nada sozinho, a ideia da frente foi a melhor coisa. E pegou aí, quero dizer que está sendo uma aceitação fantástica. Entre senadores e deputados, nós vamos ter uma frente que vai contribuir para que a gente possa até ajudar o próprio Congresso, até ajudar lá. Não pense que não é, não. A gente que fala em revisão constitucional, fazer tanta mudança tem que começar de casa, para a gente olhar para a casa dos outros e começar a falar. Vamos falar em judiciário, que todo mundo treme quando fala. Falar em Ministério Público, que outro treme quando fala nisso. Para a gente fazer uma revisão, não é aquela reforma política que terminou sendo uma reforma eleitoral. Para a gente fazer isso, a gente vai começar a fazer dentro de casa, para poder ter moral de mexer na casa dos outros. Boa tarde. Sucesso no seminário.